relação às aulas, eu pude perceber que departamentos diferentes, eles têm aulas que são construídas de formas diferentes para poder cumprir com demandas diferentes. Então, por exemplo, ciência da computação é um major com o maior número de alunos aqui em Stanford, é o curso que mais pessoas fazem. E então, as aulas têm muita gente. A primeira aula de ciência da computação tem em média 700 alunos. 700 alunos. Então, como é muita gente, as aulas geralmente são em grandes auditórios mesmo, e o professor ele dá aula na forma de palestra. Às vezes, eles colocavam live stream numa sala do lado, para que os alunos que não coubessem no primeiro auditório grande ficassem naquele outro auditório. Então, de fato, é uma aula com uma dinâmica muito diferente, porque tem muita gente. E além disso, a gente tinha aulas extras durante a semana. Tinha um segundo professor, que é chamado TA, que ele ia de novo naquele assunto, só que com uma outra atividade para poder reforçar aquilo, já que assim, a gente não conseguia ter tanta dinâmica com o professor, tanto contato com o professor. A aula ela foi construída para dar conta dessa quantidade de pessoas que querem fazê-la. Uma outra aula aqui, chamada Seminário Introdutório, ela foi construída para dar conta de pouquinha gente. Então, no máximo, 16 alunos fazem esse tipo de aula. Você escolhe o tema geralmente é muito específico. Então não é, por exemplo, introdução a Java. Não, é uma coisa muito mais específica. Seria, por exemplo, como construir determinado programa, sabe? Eles vão, de fato, em algo bastante específico nessa aula, para que o aluno tenha espaço e oportunidade de ir a fundo naquele assunto. Eu fiz uma aula dessa em filosofia, foi sobre ceticismo. Então era muito interessante que a gente pegava os textos dos filósofos, a gente leu Descartes, a gente ia nas partes dos escritos deles que falavam sobre o ceticismo. E era super interessante porque a gente passava horas discutindo sobre um detalhezinho, sabe? É uma aula diferente, uma aula foi pensada diferente, com um objetivo diferente. Mas uma coisa que une as duas aulas, e eu acho que todas as aulas aqui em Stanford, e a forma como as aulas são organizadas aqui em Stanford, é a obrigação e a responsabilidade que eu tenho como aluna de chegar na aula com dúvidas e perguntas do material que eu já estudei pela minha conta em casa. A sala de aula não é para você aprender o assunto. A gente parte do pressuposto que você já estudou aquele assunto. O professor ele vai explicar novamente, mas a ideia é que você reforce o que você já aprendeu. Ou então tire dúvidas de coisas que você não entendeu. Mas no geral, nós temos aulas muito diferentes aqui em Stanford, mas aulas todas que requerem muito esse nosso esforço e estudo prévio e que partem do pressuposto que a gente não vai aprender na aula, mas sim reforçar o que a gente já aprendeu.